bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir que comente aquilo que me parece ser uma tentativa do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, de se assumir como um novo líder, principalmente no que tem a ver com a Europa, um novo líder na área internacional. Emmanuel Macron já de alguma forma fez mais ou menos a mesma coisa, e normalmente, quando alguém na Europa decide testar a possibilidade de se transformar numa personalidade importante em termos internacionais, normalmente isso acontece num quadro em que, do ponto de vista interno, as coisas lhe estão a correr mal. De algum modo foi isso que aconteceu com Emmanuel Macron, digo eu. Parece-lhe que com o primeiro-ministro britânico está a acontecer mais ou menos a mesma coisa. António, é o primeiro-ministro britânico, de facto, mas também é o papel do Reino Unido, digamos, é a É a identidade do testa de Reino Unido. ponto dos Estados Unidos. Já foi mais, quer dizer, o Reino Unido durante muitos anos era visto, de Gaulle, aliás, assim eu pensava, uma espécie de uma quinta coluna americana dentro da Europa. Por isso, de Gaulle travou a entrada do Reino Unido para o mercado comum na altura, durante muito tempo, porque pensava que, no fundo, os ingleses representavam os americanos e representavam os interesses americanos. Os ingleses vivem ao longo destes anos, em particular depois da Segunda Guerra Mundial, numa ideia de terem a chamada relação especial com os Estados Unidos, a special relationship. E os Estados Unidos, algumas vezes, digamos, potenciavam esse papel britânico, outras vezes esqueciam. Mas os britânicos nunca deixaram de estar sempre a mostrar-se interessadíssimos nessa relação. Porquê? Porque essa relação dava-lhes ao mesmo tempo uma importância na Europa, porque no fundo era o grande aliado do amigo americano. Como digo, as coisas variaram muito ao longo das várias presidências americanas, mas foram praticamente constantes na atitude europeia. Uh, Margaret Thatcher tinha aquela relação privilegiada com Ronald Reagan e até inclusivamente, digamos, se dizia a certa altura que os americanos eram tutelados num certo momento em algumas ações pela clarividência de Thatcher. Isto no campo conservador. No campo trabalhista, Tony Blair, lembra-se, esteve envolvido, digamos, como eixo essencial por exemplo, da Cimeira das Lajes e da ida dos americanos para o Iraque, e, digamos, foi quem, digamos, inventou, de certa maneira, a Cimeira das Lajes, à qual Portugal se ligou vergonhosamente. E, portanto, perante uma presidência como a presidência de Trump, os ingleses ficaram, digamos, um pouco sozinhos no mercado. E fizeram sozinhos porquê? Porque, entretanto, houve o Brexit. E, portanto, os ingleses abandonaram. Tony Blair tinha a ideia de colocar o Reino Unido no centro da Europa. Eu diria que foi a liderança inglesa e trabalhista em que foi tão longe quanto possível na colocação dos ingleses no centro da Europa, na tentativa de criar uma influência britânica no quadro das instituições europeias. Isso acabou por não funcionar ao nível da mobilização do povo britânico e depois viu-se o que aconteceu até ao Brexit. Com o Brexit, o Reino Unido fica fora de tudo, fica fora da União Europeia, depois de um processo de algum contencioso, e depois fica dependente dos americanos. O Reino Unido, lembra-se na altura, estava à espera, aliás, era essa uma das mensagens de Boris Johnson, que ia ter uma relação especial com os Estados Unidos, no plano económico, no plano comercial, etc. Os Estados Unidos nunca lhe deram muito espaço para concretizar essa relação. Esta Já antes não liderança. deram a Theresa May, que aliás foi aos Estados Unidos e foi destratada por Donald Trump. Exatamente. Keir Starmer é o líder trabalhista depois de um longo período de vários líderes conservadores que não tiveram grande êxito. Ora, se um líder conservador, que normalmente tem uma postura diferente, não consegue êxito, dificilmente um líder trabalhista com Trump tem êxito. E, portanto, Keir Starmer, de repente, anda à procura do seu papel. Por um lado, há uma guerra, e ao ter uma guerra, o Reino Unido e a França são os dois membros permanentes do Conselho de Segurança e são as duas forças militares mais importantes dentro do quadro europeu. A França dentro da União Europeia, o Reino Unido fora da União Europeia. Mas são no quadro NATO.
e são as duas forças europeias mais importantes no quadro NATO. Depois só os Estados Unidos e agora, futuramente, provavelmente, a Alemanha, depois da sua renovação de natureza económica, de natureza militar, mas que vai demorar em matéria de capacitação de defesa e segurança, vai demorar o seu tempo. Portanto, o Reino Unido continua a ser um elemento essencial e tem uma relação com a França também importante, até pela singularidade da sua posição como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, que lhes dá, digamos, algum interesse comum. Stammer, é verdade que Stammer estava numa situação política interna complicada e crescentemente complicada, tal como o Macron estava, e as guerras têm sempre esse fator de, digamos, de potenciar o papel dos líderes. E Stammer tem-se mostrado aqui, curiosamente, mais europeu, eu diria, do que pró-americano, tendo em atenção que, entretanto, a América, com o qual eventualmente contava, se deslocou por virtude desta idiosincrasia de Trump. E Starmer tem dito sobre a guerra na Ucrânia que está disposto a colocar lá milhares de soldados e que está disposto a investir, digamos, nesse elemento que considera ser essencial para a segurança europeia, tal qual como Macron. E Starmer e Macron têm conseguido um tandem funcional naquilo que é a preparação eventual de uma postura europeia de defesa da Ucrânia. Quer Macron, quer Stadmer consideram que a questão ucraniana é essencial para a segurança da Europa e que, no fundo, percebem que estão órfãos dos Estados Unidos e que estão órfãos do chapéu dos Estados Unidos, estão órfãos de uma certa maneira da NATO, isto é, a NATO já não é o que era. A NATO tinha como elemento essencial o seu automatismo de segurança caso qualquer país fosse atacado. Ora, nós percebemos que com Trump isso não é assim, isto é, se um país NATO for atacado, nós não temos a certeza que os americanos aí venham, e portanto o artigo 5º da NATO é uma ficção enquanto Trump for presidente dos Estados Unidos. E por isso mesmo eles percebem que têm que tomar conta da sua própria segurança. E Stammer tem feito uma coreografia importante nessa matéria, tal qual como o Macron. O António tem razão, disfarçando de certa maneira com o quadro internacional, mas com alguma justificação de natureza substantiva, aquilo que é a sua fraqueza interna. Será que isto vai fazer conseguir sobreviver os trabalhistas à frente do governo britânico por muito tempo? Os trabalhistas já estavam afastados do poder há muito tempo. Veremos nas próximas eleições. Os britânicos nesta matéria são muito claros digamos, na transmissão democrática da sua vontade quando há eleições. Isto normalmente dá-se conta nas chamadas by-elections, isto é, nas eleições parciais. É nas eleições parciais que, quando um deputado morre ou se afasta, que se começa a perceber o sentido da mudança dentro do Reino Unido. E vamos ver o que é que vai acontecer com Stammer e o Partido Trabalhista. Parece-lhe, embaixador, que depois de uma vitória completamente esmagadora nas últimas eleições, os trabalhistas podem estar a começar a descair para patamares que possam levá-los a deixarem o poder? É difícil porque, entretanto, tal como está a acontecer nos Estados Unidos com os democratas, que praticamente desapareceram do cenário e nem têm discurso, no Reino Unido as últimas lideranças conservadoras foram de tal modo patéticas que acabaram por criar uma relação negativa do eleitorado em relação a elas. E, pelo contrário, nós temos vindo no Reino Unido a ver subir uma terceira força, e no Reino Unido é muito difícil as terceiras forças subirem pela simples razão de que o sistema eleitoral britânico, o first past the post, é um sistema preparado para dois partidos. A força do partido de Nigel Farage está a começar eu diria que a escavar forças dentro do eleitorado conservador. Veremos se tem capacidade para substituir os conservadores. Os conservadores estão numa crise de liderança muito forte, não têm um discurso até ao momento apelativo. Agora, que a regra no Reino Unido é que o desgaste político tem consequências muito rápidas, isso é verdade. Veremos se Farage consegue ser, digamos, o Churchill da nova geração britânica. Peço desculpa,
se Keir Starmer consegue ser o Churchill da nova geração britânica, mas, enfim, não parece, apesar de tudo, que tenha um perfil de apelo público muito forte, mas é algo que veremos com o tempo, e mais do que isso, veremos em função do sucesso que a sua démarche, sob o ponto de vista da organização ligada à União Europeia. Curiosamente, Keir Starmer saiu da União Europeia, com o Reino Unido saído da União Europeia, não mostra sinais de querer regressar à União Europeia, mostra sinais de querer uma relação positiva com a União Europeia, e tem conseguido, vale a pena dizer, e a questão da defesa e segurança, de certa maneira, tem atenuado aquilo que eram as feridas do Brexit. A relação com os europeus está a processar-se de uma forma muito natural. Pode ser que a sua sobrevivência, no fundo, seja conseguida um pouco à custa também daquilo que for a incapacidade da oposição de se colocar como alternativa. Portanto, teremos, em princípio, um Starmer como o Churchill dos tempos modernos e um Farage como a Marine Le Pen britânica. Sim, um pouco isso, enfim, se essas equiparações podem ser feitas. Mas também, eu volto a dizer, eu quando falei de Keir Starmer ser Churchill, estava, digamos, a ser um bocadinho irónico, devo confessar. Claro. Obrigado, embaixador. O programa A Arte da Guerra fica hoje por aqui. Continuem a ouvi-lo nos sites do Jornal Económico e para a semana cá estaremos com 3 novos temas. Obrigado, até lá.